Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de alguns conceitos super importantes aqui no que tange às doenças transmissíveis, ao que tange aí aos conceitos de parasitologia. Então vamos lá. Deixei aqui alguns tópicos para vocês e juntamente vou explicá-los cada um, tá? Vamos falar então do hospedeiro. Pessoal, para que as doenças transmissíveis elas ocorram, nós precisamos de uma tríade. O que é uma tríade? São 3 elementos fundamentais. Nós precisaremos de um agente infeccioso, que pode ser um vírus, um fungo, uma bactéria, um protozoário. Como nós ainda estamos estudando a bactéria, vamos pensar ali na bactéria conforme eu já expliquei como ela se comporta no organismo, como o nosso organismo vai reagir à sua presença, tá? Então precisamos ali de um agente infeccioso, de um hospedeiro. Gente, quem é o hospedeiro? Hospedeiro é o homem, é a mulher, é a pessoa que vai abrigar a este micro-organismo. Então, os chamamos de hospedeiro, tá? Então, nós temos o agente infeccioso, nós temos o hospedeiro. E qual é o outro elemento? Professora, você disse que são 3. É o ambiente em que todo esse contexto acontece. Por quê, gente? Existem ambientes que favorecem mais a disseminação de algumas doenças causadas por agentes infecciosos, cujos ambientes possuem muita poluição, possuem água contaminada, possuem muita sujeira, de fato, que podem haver com que a transmissibilidade da doença fique mais provável dentro desse contexto, né? Uma vez que nós sabemos que a higiene ambiental ela faz com que a probabilidade das doenças infecto-contagiosas ou as doenças infecciosas diminuam a sua probabilidade. Nós sabemos o quanto esse contexto interfere, né? A higiene do ambiente, ambientes devidamente limpos, devidamente ventilados, água tratada, o tratamento do lixo, nós sabemos que tudo isso interfere nesse processo. Então, logo assim, vamos pensar os três itens, né? Os 3 elementos para que ocorram aí as doenças infecciosas: agente, hospedeiro e ambiente, tá? Agente infeccioso, vírus, bactérias, fungos e protozoários. Então, para que ocorram as doenças transmissíveis, necessariamente eu preciso desses 3 fatores: agente infeccioso, o hospedeiro e o ambiente. Falando em hospedeiro, por que existem pessoas onde a gravidade da doença é mais exagerada do que as outras? Por conta de suas condições de saúde prévias. Por exemplo, quando uma pessoa tem uma deficiência no seu sistema imunológico, obviamente que ao entrar em contato com a bactéria, todo aquele processo que eu havia explicado a vocês, onde as nossas células de defesa reconhecerão a presença do invasor, criarão uma série de mecanismos para nos defender, inclusive o processo da fagocitose, né? Então vamos lá, aqui temos uma bactéria, aqui temos a minha célula de defesa. Vamos colocar um macrófago, tá? Que fazem parte ali das nossas células de defesa. Tem uma bactéria no meu organismo, o seu cérebro reconhece juntamente com o seu sistema imunológico e faz com que aumente o número considerável dessas células e faremos aí o processo de fagocitose para destruir, tá? Então, pessoas com sistema imunológico possuem uma resistência maior a bactérias, pessoas jovens que não têm problema de saúde, justamente porque esse sistema nosso de reconhecer a presença do invasor, como eu havia dito para vocês em um outro momento, é extremamente eficaz. Mas pensando em pessoas com mais idade, justamente por isso que essas doenças causadas pelo agente infeccioso no idoso, normalmente ela é tão brusca, porque eles possuem uma deficiência nesse sistema imunológico, né, que irá defendê-lo mediante a presença do invasor. Então, nós temos de pensar que nem toda doença, ela se comportará da mesma forma. Nós temos que levar em conta a idade do hospedeiro, as suas condições de saúde prévias. Nós também temos que pensar na questão sociocultural. Por quê, gente? Quanto mais precária for a saúde desse hospedeiro, menores os seus recursos em relação ao acesso à saúde, menor as suas condições de ter uma alimentação saudável, de ter um ambiente saudável, né, para a manutenção da sua saúde. Quanto mais carente ele for nesse sentido, o seu nível social for mais precário, obviamente a doença ela terá também uma agressividade maior por falta de recursos. Então, a gente não pode ser tão objetivo de
baguncei tudo aqui o computador, de achar que a patologia causada pela bactéria X será igual para a Joana, para a Maria. Não, eu tenho que avaliar o contexto como um todo. Primeiro eu tenho que conhecer a ação dessa bactéria e a doença. Tá bom, é uma doença grave, mas vamos avaliar o perfil do hospedeiro, né? A sua idade, as suas condições de saúde prévia, a sua questão sociocultural, social eu expliquei bem a vocês, né? Essa pessoa tem condição, mora num lugar onde ela consegue se recuperar, onde ela consegue exercer o repouso necessário para a sua recuperação, tem condições de obter uma alimentação adequada, tem condições a ter acesso a um serviço bom de saúde, então nós temos que ver tudo isso. Na questão cultural, quanto menor é o nível cultural das pessoas, mais difícil fica para a manutenção da sua saúde de modo geral. Uma vez que a pessoa ela tem um nível cultural muito baixo, né, muitos não sabem nem ler, eles ficam distantes das informações adequadas, né, eles não sabem como recorrer aos seus direitos enquanto cidadão, a questão da saúde propriamente dita, né, quais são os seus direitos, então tudo fica comprometido nesse sentido, tá? Então, quando a gente for pensar no hospedeiro, eu preciso ver a idade, históricos de doenças anteriores, tá? Eu preciso ver qual é o contexto social qual ele está inserido, porque tudo isso faz uma diferença muito grande. Existem doenças que são altamente letais, né, em algumas pessoas, em outras já conseguimos ter um tratamento mais adequado, porque se tem acesso a bons serviços de saúde, se tem uma moradia adequada, se tem tratamento adequado da água. Então temos todas essas vertentes que interferem nesse processo aí da doença causada por um agente infeccioso, tá? Vamos falar então da patogenicidade. A patogenicidade, nós falaremos muito sobre isso, é o potencial que o patógeno, o que é um patógeno? Patógeno é o agente infeccioso, porque o agente infeccioso ele trará a patologia, ou seja, a doença ao hospedeiro, ao homem que vai abrigar esse micro-organismo ou esse agente infeccioso, tá? Então, a patogenicidade é o potencial que o patógeno tem de conseguir vencer as barreiras do corpo e causar a doença de fato. Vocês entenderam que nós temos uma série de mecanismos para nos defender mediante a presença do patógeno, né, ou do agente infeccioso. Só que muitas vezes esse agente infeccioso, ele cria uma determinada resistência no organismo do hospedeiro, até mesmo por conta daquelas questões, uma vez que é uma pessoa com mais idade, com a sua imunidade mais rebaixada. E aí ele vence essas barreiras, né? Todos esses processos que eu expliquei a vocês, como da fagocitose, onde a sua célula de defesa vai tentar engolir a bactéria, ele vai vencer todo esse processo, ele se tornará resistente no organismo do hospedeiro e aí ele vai desencadear os sinais e sintomas da determinada doença. Então chamamos esse processo de patogenicidade. Virulência é o potencial de causar danos do patógeno. Então, a virulência é o potencial que o agente infeccioso tem de causar danos. Alguns agentes infecciosos causam maiores danos do que os outros. Por exemplo, a bactéria que costuma causar as infecções urinárias, que estão habitando as vias urinárias, o potencial dela de causar a virulência é menor do que muitas vezes o bacilo de Koch, que causa a tuberculose. Mas lembrando que isso é muito delicado, nós compararmos a questão da virulência de um agente infeccioso para o outro, até mesmo porque nós temos essa gama que eu explico a vocês, de todos esses fatores que estão interligados, o ambiente em que esse contexto está acontecendo, tá? Nós temos a questão do hospedeiro que nós temos que avaliar muito bem. Então, são situações assim a serem devidamente analisadas, tá? Mas eu dei aqui algum exemplo para vocês. A interação do agente e ambiente. Para que se complete o ciclo da transmissão do agente, é necessário que o agente infeccioso tenha penetrado e se multiplicado, então ele vai se replicar. A bactéria, o vírus, eles irão se replicar no organismo do hospedeiro. Depois que o agente seja eliminado do mesmo,
que o agente tenha sobrevivido no meio externo suficiente para encontrar um novo hospedeiro e assim reinicia o ciclo, tá? Então, o agente ele vai ser eliminado do organismo do hospedeiro de modo a ficar no meio ambiente propício, né, com condições precárias de higiene, com condições deficitárias de manutenção ali da coleta de lixos que ficam expostos, o não tratamento da água. Então, esse ambiente propício, tá? Fará com que o agente infeccioso fique nesse ambiente e busque um novo hospedeiro, tá? E assim consecutivamente, tá bom? O tempo de incubação. Embora muitos micro-organismos sejam capazes de originar alterações no portador logo que entra em contato com o seu organismo, na maioria dos casos, os sinais e sintomas apenas se manifestam algum tempo depois da produção de contágio. Então, é o período de incubação. Esse período, gente, ele corresponde ao período em que o agente infeccioso abriga o organismo do hospedeiro, mas fica ali quietinho, sem a manifestação de seus sinais e sintomas. E durante esse período, é possível que o hospedeiro ele transmita a patologia, ele transmita esse agente infeccioso para outras pessoas? É possível, sim. O que difere ali, o que caracteriza esse período da incubação é o período em que o micro-organismo, o agente infeccioso, ele abriga o organismo do hospedeiro, porém sem manifestações, tá? Então, é um período em que para algumas pessoas, como eu disse para vocês, ele pode variar, tá bom? Algumas pessoas esse período pode ser um pouquinho maior do que outros, tá bom? Trata-se de uma fase em que os micro-organismos ou os agentes infecciosos necessitam para adquirir o potencial patogênico suficiente para que de fato provoquem os seus efeitos nocivos. Vejam só, até esses agentes infecciosos, eles são tanto quanto inteligentes. Eles ficam ali quietinhos no organismo a fim de criar resistência para que assim eles penetrem aos tecidos e causem ali todo o seu potencial patogênico, tá? Então, isso é bem importante nós falarmos. Período de estado, né? Ou período sintomático, é o período em que o indivíduo manifestará os sinais e sintomas das doenças causadas por agentes infecciosos. Sempre muito importante nós falarmos. Sinal é aquilo que eu vejo. O que eu vou ver nesse meu paciente? Eu poderei ver uma pele mais avermelhada, aquilo que nós chamamos de rubor, tá? Nós poderemos ver algumas alterações na pele. Eu poderei ver um órgão um membro diferenciado, tá? Por exemplo, podemos ver os membros superiores ou inferiores edemaciados, que chamamos, né? Aquilo que nós chamávamos antes de inchados. Então, sinal é o que eu posso ver, tá? Manchas pelo corpo, tá? Se esse paciente não estiver recebendo a demanda de oxigênio necessário, ele pode ficar com a pele que chamamos de cianótica, arroxeada. Então, eu estou conseguindo enxergar. Agora, sintomas são os seus relatos, né? Ao que ele sente, por exemplo, dores pelo corpo, tá? Dores abdominais específicas, dores musculares, os sintomas é o que o meu paciente refere, tá? Dores de toda e qualquer natureza são caracterizadas aí como sintomas, porque a dor eu não vejo, meu paciente me refere. Então, esse período em que a doença vai se manifestar, eu preciso estar atento aí aos sinais, que é o que eu vejo do paciente, e sintomas são as frequentes dores, principalmente desconfortos que o meu paciente relata, tá ok? O período de estado inicia-se quando começam a surgir as manifestações próprias da doença e prolonga-se até o momento em que essas desaparecem. Dado que ao longo dessa fase, os micro-organismos responsáveis continuam a se reproduzir e a resistir ao sistema defensivo ou sistema imunológico, tá? As consequências de se manifestarem. Obviamente, é um período de evidência de muita atividade, tá?
desses agentes infecciosos. Então, à medida que os sinais, que a doença ela se torna visível, né, os sintomas eles ficam exacerbados, eles ficam notórios, esses agentes infecciosos eles estão trabalhando de forma muito intensa, tá? A duração de cada doença, do período de estado, né, em que a doença ela é sintomática, né, essa fase mais aguda, ela é muito variável. Vai variar o quê, gente? Todos aqueles fatores que eu explico a vocês. O hospedeiro, a questão ambiental, a questão sociocultural, porque isso interfere diretamente na recuperação dos indivíduos, tá? É só a gente pegar uma doença transmissível de uma pessoa com nível social muito inferior, extremamente precário, de uma pessoa que tem condições de um suporte nutricional maior, de um acesso à saúde de modo mais intenso, né? São pessoas que têm convênio, têm acesso a bons hospitais. Obviamente, partindo deste princípio, obviamente essas pessoas elas têm uma brejeira vantagem e obviamente elas serão tratadas de uma forma com que até os sintomas poderão ser a menos, terão melhores medicamentos, serão melhores assistidas. Então é toda uma variável aí que a gente tem que pensar nesse contexto geral e a gente tem que sair ali daquela mesmice, né, daquele consenso básico, né, de achar que toda doença é igual, não. Tem muitas coisas envoltas nesse processo que nós precisamos entender, tá? E o período de convalescença é a destruição ou neutralização dos agentes infecciosos, tá? Até que, feitos pelo nosso sistema de defesa, permitindo os sinais e sintomas provocados pela doença, tá? Então, cada doença, cada patologia causada pelo agente infeccioso demanda aí de um período de convalescença diferente. Quando a doença termina de forma brusca, a convalescença começa subitamente, tá? Então, a doença ela termina e aos pouquinhos o organismo ele vai se restabelecendo, as funções respiratórias que até então ficaram prejudicadas pela presença da bactéria, elas vão se recuperando, devagarzinho o paciente vai conseguindo respirar melhor, vai se sentindo mais confortável, né? As dores irão desaparecendo, a sonolência vai desaparecendo. Então, é um período em que o organismo, esse período de convalescença, ele vai retomando aí aos pouquinhos a sua atividade. Cada doença infecciosa provoca uma convalescência de maior ou menor duração. Depende muito do caso, como eu expliquei para vocês, tá, gente? Então, é muito imprudente da nossa forma, da nossa parte, colocarmos que toda doença será igual. Não, nós profissionais da saúde, nós precisamos ter uma visão muito abrangente, tá? Das coisas. Nós precisamos fugir daquele senso comum de achar que determinada doença será de manifestação iguais para todas as pessoas. Como eu expliquei para vocês, nós precisamos ter em mente toda essa variável envolta nesse contexto. O ambiente que está acontecendo, tá? É um ambiente de boas condições de saneamento básico, de higiene, de moradia adequada, de tratamento de lixo. Eu preciso entender o ambiente em que essa doença está acontecendo, né? A relação do agente infeccioso e o hospedeiro, qual é o ambiente em que isso acontece? Quando eu falar do hospedeiro em relação aos seus sinais e sintomas, ao período de incubação, ao período de estado, tá? Isso é muito importante, nós termos essa devida atenção, que para cada pessoa, para cada contexto será diferente. Então, para que eu consiga ter esse entendimento, né, porque para algumas pessoas a doença ela é letal, para outras não, porque às vezes o sintoma é tão brusco para uma pessoa e a outra não. Eu tenho que avaliar todas essas variáveis, tá? Então aqui o período de convalescença é o período em que o organismo ele está voltando à sua normalidade, que o paciente ele está aos pouquinhos se recuperando, não é algo rápido, é algo que demanda aí de um tempinho, tá? Cada doença infecciosa provoca uma convalescência maior ou menor. Todo esse contexto que eu explico para vocês, tá? E esse período ele ainda pode apresentar, por exemplo, a gente vê que nessa questão da Covid-19, aqueles pacientes que estão nesse período de convalescência, ainda alguns estão fazendo a recuperação ali
da questão do paladar, né? Ficaram com o paladar comprometido. E é o período de convalescência quando o organismo ele vai recuperando as suas funções de novo, tá? Então é algo que vai demora por o organismo ele vai se restabelecendo e temos essas variáveis aí que contam muito. O ambiente onde esse contexto acontece, o agente infeccioso de fato, né? E o seu poder aí de causar a patogenicidade, né? O seu potencial de patogenicidade e as condições do hospedeiro. Isso é fundamental, a gente sempre avaliar essa questão, tá? Pessoal, coloquei aqui para vocês. Não tá aparecendo, não sei porque eu tinha colocado uma imagenzinha que não tá aparecendo, mas tudo bem. Sobre os meios de nós evitarmos a contaminação de doenças causadas por agentes infecciosos. Agora que vocês são futuros profissionais da área da saúde, nós precisamos falar da contaminação cruzada. Não sei se em algum outro momento, não, em algum outro vídeo eu falei sobre a contaminação cruzada. A contaminação cruzada é aquela contaminação em que o profissional leva ao paciente e o paciente pode levar ao profissional. Vejam só. Quando eu falo de enfermagem, eu sempre vou bater na seguinte tecla. Nós temos que sempre priorizar o estado de saúde física e mental dos nossos pacientes, mas também nós precisamos proteger a nossa saúde física e mental, de modo a realizarmos um trabalho seguro, a evitarmos a contaminação dentro de um ambiente que é altamente rico em bactérias, em vírus, né? Por mais que hajam todos os cuidados, o hospital, os centros cirúrgicos, as clínicas, eles possuem uma gama muito variável de agentes infecciosos, porque as pessoas elas vão nesses ambientes para se tratar. Obviamente é um ambiente que contém muitos agentes infecciosos, por isso que se faz tão necessário esses cuidados que eu explicarei a vocês, tá? Então, segundo, pessoal, a Organização Mundial da Saúde, o método mais eficaz para evitarmos a transmissão de doenças e o contágio com doenças causadas por agentes infecciosos é através da lavagem das mãos, conforme a técnica. Eu acredito que eu deixei para vocês um explicativo, mas não tem problema, com certeza em um momento oportuno em que estaremos juntos nas aulas presenciais, ensinarei a vocês a lavagem das mãos conforme a técnica, né? Até então parece uma coisa tão simples, né, que não traz tanta importância, mas pessoal, é o procedimento mais importante. Mesmo que você use luvas, mesmo que você use todo o paramento adequado, a lavagem das mãos ainda é o método mais eficaz para evitarmos a contaminação com esses agentes infecciosos. Por quê, gente? A água e os componentes químicos, que fazem parte ali do sabão que nós utilizamos a esse procedimento, são capazes de destruir agentes infecciosos. Olhem só que ótimo, né? Imaginem se nós não pudéssemos destruí-lo. Podemos sim, com bons hábitos de higiene. Tá? Então, a lavagem das mãos é essencial porque se eu entro em contato com um vírus, uma partícula proteica ou com uma bactéria, esses agentes infecciosos, eles são fortes, porém nem tanto, porque se você faz uma lavagem das mãos eficaz, você o destrói. Então, assim, eu posso ter entrado em contato com esse agente infeccioso, mas se eu não levei, né, para possíveis portas de entrada, como a mucosa da boca, dos olhos ou do nariz, eu evitarei a transmissão, o contato com esse agente infeccioso, porque eu já o destruí, eu já o mandei embora. Então, é fundamental que nós tenhamos aí esses bons hábitos. A contaminação cruzada é justamente do profissional para o paciente, porque também nós podemos levar. Então, se eu chego lá para assumir meu plantão, eu chego no hospital e eu não lavei adequadamente a mão, eu entro em contato na minha casa, no carro, no ônibus, com diversos micro-organismos, diversos agentes infecciosos que estão sempre presentes no organismo e eu levo aquele paciente que já está num quadro debilitado, piorando ali o seu quadro. Então, nós temos que nos atentar a isso, tá? Então, sempre que você chegar no seu ambiente de trabalho, a lavagem das mãos, sempre antes de qualquer procedimento,
antes e depois, porque depois você também entra em contato com aquele paciente, por mais que ele faça alguns exames e você veja que ele tem algumas patologias, talvez ele não tenha aos seus olhos, né, que você consiga ver ali, alguma patologia que pode ser transmissível a você, mas ainda assim se faz essencial essa lavagem das mãos, porque ele também pode conter agentes infecciosos que podem ser transmitidos para você, e a sua integridade física e psicológica também é fundamental. Então, nós exercemos esse procedimento aparentemente simples da lavagem das mãos, conforme a técnica, para evitarmos essa possibilidade. A contaminação cruzada, falaremos muito a respeito dela, tá? Onde o profissional leva contaminação ao paciente e o paciente leva contaminação ao profissional. A lavagem das mãos é essencial. O uso de soluções alcoólicas como o álcool em gel também potencializa, mas não substitui a lavagem, tá, gente? Então, lavagem das mãos em primeira instância, depois da lavagem das mãos, a utilização dos devidos paramentos, luva, máscara, jaleco. Gente, esse jaleco que nós utilizamos, ele é essencial para que eu evite de levar a contaminação das minhas vestimentas para o ambiente hospitalar e traga a contaminação do ambiente hospitalar para a minha residência, tá? Então, esse jaleco é fundamental. Deixei a descrição para vocês. Luva, gorro, tá? Óculos, porque aí eu não entro em contato com possíveis secreções, que de repente eu posso entrar em contato com algum procedimento, e o uso das luvas também é fundamental. Lavagem das mãos, o uso do álcool, luvas, jaleco, conforme eu expliquei a vocês, o gorro, tá? Até mesmo medidas de higiene para evitar queda de cabelo, o óculos para evitar que a mucosa dos meus olhos entre em contato com a secreção, a máscara, né? A fim de proteger também que eu expila gotículas, né? Que possam estar contaminadas também e faça a proteção aqui das minhas vias aéreas. Então, tudo isso é fundamental para que nós possamos garantir uma boa assistência e segura aos nossos pacientes, tá ok, pessoal? Muito obrigada e provavelmente nos encontraremos logo logo, né? Os que estarão comigo na aula presencial, aos que não, deixarei tudo instruído a vocês na plataforma. Muito obrigada!